Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com sola escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Antes, cresci na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3:18. Vale a pena ressaltar que essa passagem segue imediatamente o versículo 17, onde o apóstolo diz: Amados, vendo que vocês já sabem essas coisas, tomem cuidado para não serem levados pelo erro dos ímpios, caindo da sua própria firmeza, mas cresci na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele coloca um após o outro, como se um deve ser o meio do outro. Havia alguns no dia do apóstolo que tinham torcido para sua própria destruição certas expressões nas epístolas de Paulo, que Pedro disse que eram difíceis de entender. E, portanto, ele advertiu os homens e mulheres cristãos a darem ouvidos para que não sejam levados pelo erro dos ímpios, caindo assim da sua própria firmeza. A fim de que eles possam saber como manter-se firmes e se preservar para não cair, deu-lhes esta direção: crescer na graça. Pois manter-se firme é crescer. A maneira de ser firme é seguir em frente. Não há firmeza que não seja progressão. Se você vê uma coisa simples como um peão de uma criança rolando pelo chão da sua casa, vai observar que ele vai sempre ficar de pé enquanto ele continua a girar. Mas quando ele para, ele cai. Assim é com o cristão. Desde que ele esteja em movimento, ele fica firme. Mas se fosse possível cessar o movimento, então o cristão cairia de sua firmeza. Glória a Deus, ele será impedido de cair e não terá culpa diante do trono de Deus no fim. A maneira de manter-se firme, então, é seguir em frente. A maneira de manter-se firme é progredindo. A maneira de estar vivo, de acordo com o apóstolo, é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiramente, então, vamos oferecer algumas observações sobre o crescimento em graça em geral. O que devemos dizer sobre isso? A primeira observação que fazemos é que há um sentido no qual não existe tal coisa como crescimento em graça. Se você entender a palavra graça como significando favor livre e o amor de Deus para com seu povo, não há e não pode haver qualquer crescimento nisso. No momento em que um pecador crê e confia no seu Deus crucificado, ele é, pela graça de Deus, então justificado e completo em Jesus Cristo. E se ele viver até ficar grisalho, ele nunca será mais justificado e nunca será mais amado do que ele foi desde o primeiro momento em que ele creu em Cristo. Desde que eu tenha uma conexão vital com o Cordeiro de Deus, estou em graça. Deixe-me viver, deixe a minha graça crescer, deixe a minha fé aumentar, que meu zelo torne-se mais quente, deixe meu amor ser mais ardente. No entanto, não devo estar mais em graça do que estava antes. Deus não me amará mais. Ele não terá um carinho mais profundo e puro em seu coração para mim do que ele teve no primeiro momento em que eu me voltei para ele. Nem a sua graça me justificará menos ou me aceitará menos do que no primeiro momento, quando eu vi a ele com todos os meus pecados, estando diante do seu trono. Nós nunca crescemos na graça da eleição. Estamos sempre, como Pedro diz em sua primeira epístola, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E neste sentido do estar em graça, não há nem crescimento, nem qualquer movimento retrógrado. Assim também é na questão da justificação. Como diz o hino, em união com o Cordeiro, da condenação livre, os santos sempre foram e para sempre serão. E eles são, a qualquer hora, tão justificados como eles são em qualquer outro momento. Serei justificado hoje como estava justificado ontem e estarei justificado amanhã. Assim que eu colocar minha confiança no Salvador pelo chamado eficaz do Espírito Santo, eu tornei-me completo na graça,
pois pelo que sei, fui feito perfeito em Jesus Cristo. Não posso ser mais do que perfeito e, portanto, não posso, neste caso, crescer em graça. Não posso receber mais misericórdia justificadora ou misericórdia justificada. Eu não posso receber mais graça perdoada, pois tive tudo de uma vez e assim tornei-me perfeito em Cristo. Mas você vai notar que o nosso texto não diz nada sobre crescimento da graça. Ele não diz que a graça cresce. Ele nos diz para crescer em graça. Há uma grande diferença entre crescimento da graça e nosso crescimento em graça. A graça de Deus nunca aumenta. É sempre infinita. Por isso, não pode ser mais. É sempre eterna. É sempre sem fundo. É sempre limitada. Não pode ser mais e, na natureza de Deus, não pode ser menor. O texto nos diz para crescer na graça. Estamos no mar da graça de Deus. Não podemos estar em um mar mais profundo, mas vamos crescer agora que estamos nele. Nós não podemos estar mais nele do que já estamos, ou do que sempre estivemos. Estamos na graça de Deus. Estamos na aliança. Estamos no esquema da redenção. Estamos em união com Jesus. Não podemos estar mais ou menos, pois estamos eternamente seguros através do sangue do nosso Salvador. Mas enquanto ele não pode crescer, podemos crescer mais nele, e assim estaremos crescendo em graça. Devo fazer uma outra observação. É certo que, enquanto a graça de Deus para nós não cresce, porém existe algo como o desenvolvimento da graça. Há algumas pessoas que se opõem fortemente para a doutrina da santificação progressiva e para a menção do crescimento em graça. Mas tenho certeza de que, se eles lerem as Escrituras, irão encontrar crescimento em graça frequentemente mencionados. Se isso não significa santificação progressiva, então eu não entendo o termo crescimento em graça. É certo que há graus no desenvolvimento da graça. Você certamente não irá dizer que o jovem que foi convertido apenas nos últimos meses sabe tanto sobre a graça, entende tanto sobre isso e tem tanta fé e tanto amor como um homem que nos últimos 20 ou 30 anos estava seriamente empenhado no serviço do seu mestre. Você não vai me dizer que um homem que é raramente visto chegando à casa de Deus e que está diariamente em um estado de inanição religiosa, inanição espiritual, está em pé de igualdade em graça com um homem que está trabalhando para o seu mestre, cujo amor é evidente para todos e cuja fé é testemunhada perante toda a congregação. Você não vai me dizer que há um nível no cristianismo que todos atingem igualmente. Se você disser isso, vou dizer-lhe que não tem olhos, ou que você não olha para além de si mesmo. Pois é certo que há alguns que estão mais avançados do que outros, alguns com mais fé do que outros. Há grande fé, bem como pequena fé. Grandes amores, bem como pequenos amores. Há homens de espíritos ardentes que têm a graça mais desenvolvida neles do que em outros. É verdade, eles não são mais amados por Deus do que os outros, e não mais justificados, nem mais aceitos. No que diz respeito, todos nós nos encontramos em um nível, e não há diferença. Mas para o desenvolvimento da graça em nossas almas e a exibição da graça em nossas vidas, todos devemos admitir que há uma diferença entre diferentes santos. Eu não consigo entender a diferença existente entre os vários ministros de Cristo, se não é devido à diferença nos graus de graça que eles possuem. Alguns estão apenas começando no ministério cristão e pregaram um pouco sobre redenção, mas eles não foram longe o suficiente para pregar sobre a eleição, ou pelo menos não sobre a união vital de cada filho feito pelo sangue de Deus com a pessoa de Emanuel. Ou se eles de vez em quando pregarem sobre aquela bendita verdade de Deus, eles não podem falar sobre a segurança eterna dos santos e declarar como, contra vento e marés, eles devem velar com segurança para o porto celeste. Eles não cresceram o suficiente na graça para pregar sobre temas como esses. Então nem todos admitem que há graus de desenvolvimento na graça, enquanto também é verdade que não há nenhum de nós mais justificados, mais eleitos,
mais escolhidos de Deus e amado por Ele do que quaisquer outros crentes são? Agora faço uma terceira observação, que é que o crescimento na graça não deve ser medido por semanas, meses e anos. Há pessoas que pensam que a idade de um homem vai dizer o quanto ele sabe sobre as coisas divinas. Dizem alguns, fulano é um homem jovem, o que ele pode saber sobre a graça divina? Há um pai mais velho aqui, ele deve saber muito mais. Se você fala assim, em breve você vai descobrir o seu erro. Muitas vezes Deus se deleita em mostrar como Ele despreza e ridiculariza todas as distinções de homens. Ele faz com que os jovens sejam prudentes e Ele ainda dá às crianças o conhecimento e a discrição. Da boca de pequeninos Ele ordena a força por causa dos seus inimigos. É verdade, nós acreditamos e devemos acreditar que há mais conhecimento sobre os cabelos brancos do que sobre o encaracolado do jovem. De um modo geral é assim. No entanto, Deus, a fim de exibir sua soberania, faz de tal modo que Ele às vezes coloca seus tesouros em um vaso de barro que não tenha sido formado mais do que há alguns anos. Não suponha que as pessoas cresçam na graça de acordo com suas idades. Alguns crescem mais rápido na graça em 5 minutos do que outros fazem em 50 anos. Acredito que alguns santos progridem na graça em um único mês, enquanto outros fazem em 12 meses ou 12 anos. Estou certo de que eu possa falar de mim mesmo. Às vezes, tenho crescido mais na graça em 1 hora do que tenho em outros tempos em 1 semana, 1 mês ou 1 ano. Quando Deus, em sua infinita sabedoria, tem tido o prazer de me dar uma visão do Salvador, ou para acabar com as fontes do mal que estavam escondidas em minha alma. Aprendi mais em 1 hora, quando a mão do Espírito Santo tem estado sobre mim, do que tenho aprendido em semanas e meses apenas com meu próprio estudo. O povo de Deus cresce como as árvores crescem. Às vezes, ele começa a crescer para cima. Em outro momento, ele cresce para baixo. Às vezes, aparentemente, a seiva dorme dentro do galho, o inverno se aproxima dela e ela está dormindo. Não imaginem, meus queridos, que porque você está ficando velho, você está crescendo na graça. As pessoas estão constantemente alertando os jovens dos perigos deles. Sem dúvida, estamos em perigo, mas deixe-me lembrá-lo que não há uma instância na Sagrada Escritura em que um jovem desonra sua profissão, mas há casos na Escritura de homens de meia idade e de cabelos brancos que o fazem. É assim que nós, que somos jovens, estamos em maior perigo e, portanto, Deus nos sustenta para mostrar o poder da sua graça. Mas alguns de vocês mais velhos concebem que vocês não estão em perigo e, portanto, Deus permite que vocês caiam para que Ele possa manchar a soberba de sua própria glória, da glória própria, e fazê-lo ver que você não é nada mais do que carne. Não há idade, posição, hierarquia ou condição que garanta a nossa segurança. Mas Ele levanta os humildes e derruba os orgulhosos. Davi não caiu em seu grande pecado até sua maturidade e na própria plenitude da vida. Então ele pecou com Betsabá. Ló não transgrediu tão grosseiramente antes de se tornar um homem velho. Se você se voltar para as páginas das Escrituras, você vai notar que onde quer que tenha havido uma lamentável queda, como no caso de Pedro, houve um homem que cresceu e tornou-se forte durante anos. Deus nos mostra assim que não são meros anos que podem nos ensinar sobre a graça. Na verdade, anos, idade, aprendizagem e talento não têm nada a ver com a graça. E Ele poderia, se quisesse, pegar uma criança de 6 anos de idade e despejar sabedoria e conhecimento nos lábios dela e intrigar os profetas do mundo. Ele muitas vezes pega os instrumentos mais improváveis e os usa para a realização de seus propósitos. E porque os homens têm dito que os pregadores devem ter cabeças grisalhas, Ele diz: não, será um jovem que deverá conduzir a multidão. Deve ser uma criança, de cuja boca derramarei a palavra de sabedoria, pois eu vou derrubar toda a glória humana e mostrar à humanidade que não é o pregador que é digno de ser louvado, mas Deus. A salvação não vem dele, não é dele que corre, mas é Deus que mostra a misericórdia. Não é o homem que prega que realiza o trabalho, mas é Deus que opera através dele.
Ele poderia dispensar o homem completamente se ele quisesse. De qualquer forma, ele terá o homem que lhe agrada, e com a idade que lhe agrada, e o qualificará como lhe agrada. Uma vez mais, o crescimento na graça não deve ser estimado pelos nossos sentimentos. Há alguns de vós, amados, que pensam não estar crescendo na graça porque vocês não se sentem tão animados como costumavam. Vocês dizem, quando eu era jovem, tudo era brilhante. Aproveitei muito aquele tempo bom. Eu fazia de tudo para ouvir o Evangelho sendo pregado. Eu tinha um desejo tão intenso de ouvir sobre Deus e Jesus Cristo, tanto amor pelo Evangelho que, uma vez que eu começava a ouvir um ministro a pregar, não importava quem ele era. Tudo soava doce. Mas agora estou tão deprimido que não consigo apreciar a verdade de Deus como eu costumava fazer. Não pense que porque este calor se foi, que você não cresceu. Quando acendemos uma fogueira, colocamos sempre a palha e os gravetos na parte inferior. E quando acendemos, há um pouco de chama e uma grande quantidade de fumaça. Mas depois, quando ela se apodera das brasas, não há tanta chama, mas há muito mais calor. Você pode ter perdido parte da sua chama e fumaça, mas você tem um fogo mais sólido. Preferimos aquecer nossas mãos pelas brasas do que pela palha, pois ela logo vai embora. Assim é com a graça divina. Começa com uma chama que pega as substâncias mais leves e lança a mão sobre a imaginação e as paixões. Mas mais tarde na vida, ela apela para o julgamento e torna o homem num sólido pedaço de fogo ardente. Ele não é uma pequena chama subindo para o céu que o vento pode soprar com um sopro, mas ele se torna um fogo tão forte que o vento deve aumentar a chama e fará o calor maior. Assim pode ser com você. Talvez você se tornou mais sólido, embora menos ardente. Não suponha que, quando você está em momentos mais escuros, que, portanto, você não está crescendo na graça. Muitas das plantas de Deus crescem melhor no escuro, e Ele muitas vezes as coloca no escuro para fazê-las crescer. Você pode ter tido ontem uma manifestação divina que o levou até o topo das montanhas agradáveis. Você não deve pensar que você é grande por estar num lugar alto, pois os pigmeus Alpes ainda são pigmeus. E se você é tão pequeno, não te faria ser grande se você for levado ao topo do St. Paul. Se por outro lado, você estiver no fundo de uma mina, não pense que você é pequeno por este motivo. Posso dizer-lhe que muitas vezes você vai crescer mais rápido na masmorra do que no topo de uma montanha. Mas não é um lugar agradável para se estar. Quando nossa depravação nos é revelada, quando a nossa desolação de espírito, nossa desesperança e impotência são descobertas e manifestadas pelo Espírito Santo de Deus, nós crescemos, creio eu, ainda mais rápido do que fazemos quando, nas asas de serafins, somos privilegiados de montar. Assim, não se deve medir o seu crescimento na graça por seus sentimentos. Alguns de vocês fazem uma espécie de barômetro com seus sentimentos. Não faça. Se estamos em Cristo pela fé e não por sentimentos. E lembre-se, se seus sentimentos são bons ou maus, você não é mais ou menos um filho de Deus. Sua fé, pecador, te une com o Cordeiro, não os seus sentimentos. Confie nele em trevas, confie nele em perigo, e incline-se sobre ele quando você não pode vê-lo. E quando parece não haver nada sob os seus pés, continue andando, pois o solo é firme sob os pés da fé. Apenas a título de aviso, deixe-me pedir-lhe para não pensar que você está crescendo na graça porque você está fazendo um pouco mais para a igreja externamente. Muitas vezes dizemos, agora estou progredindo, certo? Estou ocupado na escola dominical, trabalhado duro lá, estou pregando, estou fazendo isso ou aquilo, agora eu estou realmente crescendo na graça. É apropriado ser diligente em boas obras e ser abundante em atos de justiça. Mas se você começa a dizer, agora eu estou crescendo por causa disso ou por causa daquilo, você cometeu um grande erro. Muitas vezes acontece quando estamos cheios de trabalhos públicos, estamos muito curtos em devoções particulares. Devo confessar que tem sido assim comigo. E isso é algo muito lamentável, pois eu não estava realmente crescendo.
Um homem pode ter as mãos sempre cheias diante do mundo e achar que ele está fazendo muito, mas ele pode não estar realmente crescendo na graça, no final das contas. Não pense que isso é uma desculpa para quem não está fazendo muito. As pessoas como Issacar, como um jumento forte entre dois fardos, preguiçoso demais para levantar qualquer um, eu não estou dando-lhe uma palavra de conforto. Você não está crescendo, pois você não está fazendo nada. E aqueles que estão fazendo algo não devem se orgulhar de seu crescimento. Tem mais a ver com devoção privada do que com exercício público. Tem mais a ver com meditação do que com explicação. Tem mais a ver com contemplação e adoração do que com o serviço público. Temos de olhar mais para o estado dos assuntos internos, mantendo-se a oração privada e assistindo à leitura das Escrituras. Senão, por mais que pareçamos progredir no exterior, não somos mais ricos. Estamos apenas colocando o pouco do ouro que tínhamos em um prato mais fino e espalhando-o sobre uma superfície mais ampla. Quanto mais fazemos para Cristo, mais Ele fará por nós. Mas vamos tomar cuidado para que, enquanto regamos vinhedos de outras pessoas, nosso próprio vinhedo não esteja sendo negligenciado, e que as pedras das cercas vivas não sejam derrubadas. Que Deus lhe conceda, irmãos, crescerem na graça. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei. Venha-me na dor sem fim, e eu darei paz. Darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei.